Bom, o que vocês estão vendo aqui é a festa das semanas. Então aqui 7 semanas. Vamos apagar esse primeiro dia aqui, que é o domingo. E vamos pôr de vermelho. E depois desse último dia, que é um sábado, vamos pôr mais um domingo. Porque a festa da semana, ela começa em um domingo. Deus diz que num dia imediato, quando acabar a festa dos asmos, ela acaba no meio da semana. Quando acabar essa festa, Deus fala que é para esperar o sábado. E no dia imediato ao sábado, que é o domingo, começa então a contagem das semanas. Então eles contavam 7 semanas, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso por 7 vezes. Aí chegando no último sábado, Deus fala que no dia imediato ao sábado, que também aqui seria um domingo, esse é o dia número 50, chamado de Pentecoste. Aí aqui acabava a festa das primícias. Esse dia, ele também está junto com a festa das primícias. Você precisa ler não somente Levítico 23, mas também Deuteronômio 16, Números 28, Números 10, para você ter o jogo completo das festas. Deus, ele não fala só das festas em Levítico 23. Bom, isso daqui eu vou deixar para falar à parte. Aqui é a festa das primícias, é daqui que saem os dízimos. Sem essa numeração, sem essa contagem, não tem dízimos. Na festa das primícias é chamada de festa das semanas. Por que é chamada de festa das semanas? Porque é uma contagem de 7 vezes 7 semanas, dando 49 dias. E aí vem a conclusão da festa, que é o dia 50. Deus chama esse dia 50 de primícias. Por isso que é chamado de festa das semanas. E não somente por isso, porque Deus também estava preparando o caminho futuramente para que a gente entendesse as 70 semanas. 70 semanas de anos. As 70 semanas do profeta Daniel, que são semanas de anos, dando o total de 490 dias. Vamos dizer 490 dias proféticos, mas é melhor dizer semanas de anos. E saga porque era a colheita, né? Por causa dessas 3 coisas. Quando você for ler o livro da lei, Levítico 23, junto com Deuteronômio 16, você vai ver que nesse primeiro dia aqui, a finalidade da festa, bom, a gente sabe que aqui é domingo, né? A finalidade da festa era para que o povo fosse aceito por Deus. E isso era por causa das primícias. Como que isso acontecia? Você deve ler e ver como o grão de trigo era apresentado. E na base dessas primícias, o povo era aceito por Deus. O interessante é que se você for ver essa festa das primícias, ela só pode ser realizada na terra de Canaã, a qual o povo tomou posse ao 3º dia. Então você vê que o 3º dia, ele está conectado com a entrada do povo na terra de Canaã, e também com colheita, com semanas. Está conectado com esse número. 7 vezes 7, 49. Está conectado com ressurreição. Paulo viu que aquelas primícias que era apresentada diante de Deus pelo sumo sacerdote eram 12 feixes, cada um feixe representando uma tribo. Na mão do sumo sacerdote representava um só feixe, as primícias. Aquele grão de trigo que caiu na terra, morreu e produziu muitos frutos quando reviveu por causa das chuvas. Então, Paulo viu que essas primícias eram tão importantes que trouxe aceitação diante de Deus. Então, depois que Paulo passeou pelos profetas, pelos salmos e entendeu a ressurreição de Cristo, ele enxergou isso através das festas. E quando Paulo voltou no livro da lei para ler as festas, agora iluminado, ele iria entender os tempos, ele iria entender muito mais coisas. E aqui nesse último dia, que é o dia 50, você vai ver que o povo tinha um revestimento de poder.
Então você vê que o povo era aceito nesse primeiro dia das primícias. Vocês podem ler lá que Deus vai falar que aqui o povo era aceito. Mas o povo não seria aceito se não passasse pelos asmos. Essa festa asmo é chamada de Páscoa. Isso daqui não são apenas datas, não são apenas... tem muitos detalhes aqui. O povo, daqui surgiria os dízimos. E os dízimos é aquele que você vê em Malaquias 3:10. Primeiro porque cuidava dos pobres, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, das viúvas, dos levitas. Segundo porque se eles não obedecessem a Deus, Deus fechava a janela dos céus e não derramava chuvas. As chuvas que caíam do céu eram as bênçãos que o povo recebia. E se você for ver, tudo isso aponta para Cristo. Cristo é o grão de trigo, esse daqui. E quando Cristo ressuscita, ao terceiro dia, a igreja ressuscita com Cristo. Sem essa festa, o povo não podia receber expiação dos pecados. Se o povo não passa por 7 vezes 7 semanas, o povo não recebia expiação dos pecados. Como que Deus ia permitir a expiação dos pecados do povo se eles não obedecessem às primícias? Como isso seria possível? E sem a expiação dos pecados, que é o ponto 6 das festas, é o 6º ponto, eles não poderiam ir para o 7º, que é o tabernáculos. A lei ensina que ninguém pode participar da festa dos tabernáculos se não tiver os pecados expiados. E ninguém pode ter os pecados expiados se não passar pelas primícias. Assim como ninguém pode participar das primícias se não participar da Páscoa. Essa é uma lei. E eles tinham que fazer isso durante 7 anos. Isso se chama semanas de anos. Entendeu? O povo trabalhava 6 anos e descansava no 7º. E isso 7 vezes. Quando desse 49 anos, no dia seguinte, no ano 50, chamado de Jubileu, aqui havia um evento muito importante que, por fim, profetizava a vinda de Cristo. Já já eu vou explicar melhor isso. Então, você está vendo a conexão. A festa das primícias, 7 vezes 7 semanas, igual a 49 dias, e no dia 50 era o Pentecoste. Junto com essa mesma lei, está no mesmo livro da lei, eles tinham que trabalhar 6 anos e descansar no 7º ano, e isso por 7 vezes. Deus chama de semanas de anos. Aqui é a chave para se interpretar Daniel, junto com isso, para se interpretar 70 semanas. Dando 49 anos, aí no ano 50 havia um evento que profetizava a vinda de Cristo. E aqui nós temos as 70 semanas do profeta Daniel. Que é 70 vezes 7 anos, igual a 490 anos. 70 semanas literalmente é 70 vezes 7 dias, que dá 490 dias. Mas Deus chama de semanas para a gente ligar com isso daqui. Semanas. Vamos fazer o seguinte. Aqui Deus fez uma ligação no livro da lei através das palavras e dos números. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos ligar também pelas cores. Você vai ver que houve uma ligação
Quando Deus deu a profecia das 70 semanas para o profeta Daniel, isso foi justo no fim dos 70 anos de cativeiro. No final dos 70 anos de cativeiro veio a profecia das 70 semanas. Essa é a finalidade das 70 semanas. Você tem que ter tudo isso na mente e entender o porquê que Deus fala de expiar a iniquidade, o porquê que Deus fala de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Isso aqui, essa parte de justiça eterna, fala de justificação e selar a visão e a profecia. Que visão e que profecia? Esse é o objetivo das 70 semanas do profeta Daniel. Se você não estuda isso, como você vai entender os tempos? Como você vai entender as coisas que Deus fala futuramente? Como que você vai entender? E não tem como você entender as 70 semanas corretamente se você não entende isso daqui, ó. Porque Deus fez uma conexão. Por que Deus falou 70 semanas? Por que Deus não falou 490 anos? Deus quis usar a expressão 70 semanas. Isso foi para que a gente se lembrasse das semanas de anos. Porque você vai ver que em 490 dias literais não aconteceu nada disso. A contagem, você tem que ver também quando que começa a contagem das 70 semanas. Agora eu não vou poder ler tudo. Você lê aí e depois você assiste o vídeo. Depois que fosse dada a ordem para restaurar o templo, para edificar o templo, iria iniciar a contagem das 70 semanas. Houve 3 decretos, um por Ciro, um por Dário e outro pelo rei Artaxerxes, os 3 reis da Pérsia. Então você tem que ver quando que começou esse decreto e fazer as contas. E não somente isso, você vai ter que ver outras coisas. Daniel, ele começou já a fazer cálculos quando ele recebeu essa profecia. Você tem que entender qual é a origem dessa profecia, porque a palavra te permite entender isso. Você vê que além de ter usado a palavra semanas, para nos lembrar das primícias, ainda a numeração bate. 70 vezes 7, número 490. A festa das primícias é 7 vezes 7 semanas, 49 dias. Aqui é 490 anos, é claro, mas bate, né, o número. E depois disso vem o chamado Pentecoste. Aqui depois de 70 vezes 7 anos, se cumpre tudo isso, porque esse é o objetivo. Agora você vê que cessar a transgressão, dar fim aos pecados, isso Deus está falando de uma vez por todas. Mesmo quando Jesus morreu na cruz, nada disso aconteceu. Ah, mas Jesus não expiou a iniquidade na cruz? Expiou, mas o povo ainda continua pecando. Daqui, Jesus ascendeu à destra de Deus. Vamos pôr aqui um trono. Daqui, Jesus ascendeu até a destra de Deus. E aqui ele está como um sumo sacerdote. Então aqui ainda ele está trabalhando. Ele está expiando os pecados do povo. Homens que vão nascendo em todas as gerações, vão passando pela Páscoa, pelas primícias. Homens que vai se convertendo a ele e aí vai passando por um tempo de santificação, um tempo de transição. E até o fim da vida, Jesus tem que perdoar os pecados dessa pessoa que há de receber a expiação pelos pecados. Então, o que Jesus fez no madeiro foi dar um final naquele ciclo das festas da primeira aliança, para retirar aqueles sacrifícios realizados no tabernáculo terrestre, para começar o seu ministério celeste. Quando Jesus voltar, vai ser o final das 70 semanas, porque Jesus morreu na semana 69, e a última semana ainda não se cumpriu, porque senão teria que acabar a transgressão, os pecados teriam que ter chegado ao final, a iniquidade. Quando essa palavra expiar iniquidade, isso é para você entender quem que expiava a iniquidade do povo. Quem é que fazia isso? Era o sumo sacerdote. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar melhor isso. Então essa expiação era feita na Arca da Aliança. Eu vou explicar melhor isso. E justiça eterna. Já chegou a justiça eterna? Jesus morreu na cruz e disse: você tem que entender o que significa essa frase, está consumado.
porque ele havia morrido, mas ele ainda tinha que ressuscitar, ascender à destra de Deus, ao trono do Ancião de Dias, para então ser um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e então começar a trabalhar para expiar os pecados do povo e começar o ministério. Como é que você vai dizer que está tudo consumado, sendo que Jesus ainda ia começar a trabalhar nas 7 igrejas, que representaria todo o povo de Deus por todos os tempos? Você tem que entender o que significa essa expressão, estar consumado. Isso era a respeito do sacrifício, o verdadeiro sacrifício que foi realizado uma vez por todas. Já não haveria necessidade, depois que o povo entendesse as coisas, entendesse a nova aliança, já não haveria necessidade do povo ir até o tabernáculo terrestre, receber propiciação pelos pecados, através de sangue de animais, através de todas aquelas coisas terrestres, em um tabernáculo terrestre feito pelas mãos dos homens, tudo por um sumo sacerdote terrestre, circuncidado pelas mãos de homens. Enfim, muitas coisas aí eu poderia estar falando. Então essa expressão está consumado, ela engloba tudo o que foi até o tempo da cruz, e tudo o que a cruz abriu o caminho para ser realizado. Então, está consumado engloba tudo o que foi realizado na cruz e tudo o que a cruz iria trazer sobre o povo de Deus. Quando chegar na última semana, no final do último ano, aí sim, se cumprir as 70 semanas, aí sim vai cessar a transgressão. Lá em Apocalipse, quando Jesus fala está feito, quando se derrama a última taça sobre a grande Babilônia, ali sim está consumado. Aí não vai ter, aí vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade do povo, trazer uma justiça eterna e selar a visão e a profecia. Essa visão e essa profecia tem a ver com tudo que foi profetizado no livro do profeta Daniel. Na festa das primícias, chamada de festa das semanas, com essa numeração, depois que o povo passasse por aqui, eles recebiam isso daqui, expiar a iniquidade. Aí eles recebiam aqui, expiação dos pecados, na Arca da Aliança. E depois que eles recebessem a expiação dos pecados, no mês 7, dia 10, aí eles iriam para a festa dos tabernáculos, no mês 7, dia 15. E você sabe o que significa a festa dos tabernáculos, não sabe? Aí o povo tinha que trabalhar 6 anos e no 7º descansar. E isso apontava para os 7 dias da criação, onde Deus criou tudo, trabalhou, fez toda a sua obra em 6 dias e descansou no 7º. E o 7º dia de Gênesis fala do milênio e da festa dos tabernáculos. Como isso era muito importante, Deus assinalou isso 7 vezes. Então isso se chama semanas de anos. O povo tinha que trabalhar 6 anos, descansar no 7º e fazer isso 7 vezes, ou seja, contar semanas de anos. Aí eles iam trabalhar mais 6 anos e descansar no 7º. Mais 6 anos e descansar no 7º. Quando desse 7 vezes, dando 49 anos, aí vinha o jubileu. Aqui está consumado. O ano do jubileu profetiza a vinda de Cristo. Por que que o ano jubileu profetiza a vinda de Cristo? Porque Deus ele fez uma ligação tremenda nisso daqui. No ano jubileu, se você for prestar atenção, já haveria rodado 7 vezes o ciclo das festas.